A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui em nosso canal, @Movidos por Missões, você é muito bem-vindo. E que privilégio ter você aqui no início desse ano. Quero começar com uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nessa hora quero te louvar, te agradecer, te engrandecer, porque o Senhor é o Senhor da seara. O Senhor está em missões. É o Senhor que, através do Teu Espírito Santo, desperta os nossos corações para cumprirmos o ID, Senhor, começando de Jerusalém e chegando até os confins de toda a terra. Então, Pai, nessa hora eu quero orar por cada junta de missões espalhada pelo mundo. Quero orar por cada missionário, por cada família missionária, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê coragem, que o Senhor levante mantenedores para que hajam os recursos, que o Senhor nosso Deus os fortaleça, os dando saúde e os livrando dos laços de morte. Nessa hora também quero orar, Senhor, te pedindo a Deus para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Aqui em nossa nação brasileira, Senhor, dos 8 segmentos menos evangelizados, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, mobilizar o coração da igreja brasileira, o coração dos pastores, para que, ó Deus, missionários sejam enviados para cumprir o ID, a ordenança do nosso Senhor. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que bom, querido irmão, querida irmã, que você está aqui conosco. Esse primeiro vídeo de 2024 será um vídeo que novamente vai nos confrontar, me confrontou e certamente confrontará a você, mas será uma bênção. Nós vamos ver agora, sem mais delongas, um vídeo que é intitulado A Igreja que Virou um Museu. E depois nós voltaremos fazendo algumas considerações. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically,
The last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church in your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church in my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Certamente havia um segredo para que essa obra tivesse bom êxito. E o segredo é a própria pregação do Evangelho com um amor extraordinário pela comunidade. E isso foi passado de geração em geração. Mas bastou apenas 2 gerações e a igreja estava morta. Pergunta que não quer se calar: por quê? Uma igreja que começou tão pequena alcançou um espaço grande no cenário e bastou 2 gerações e ela estava completamente morta, ou seja, virou um museu. Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque um homem só fez a igreja nascer e provavelmente também a fez morrer por conta da falta de investimento missionário nos jovens e nas crianças. Sabe que nós trabalhamos com mobilização missionária e há algum tempo o Espírito Santo tem nos despertado para simultaneamente, quando eu estou mobilizando uma igreja para missões, a minha esposa, pastora Marlúcia, está mobilizando também as crianças para missões com uma metodologia específica. Irmãos, é necessário investir nos jovens. Não é modernizar a igreja, não é torná-la aprazível para os jovens, é simplesmente fazer os jovens estarem apaixonados por Cristo, por sua palavra, pelo Evangelho e pela proclamação do Evangelho. Ora, se não houver investimento nos jovens, a próxima geração é fadada ao fracasso. Isso mesmo. A terra dos sapateiros de Deus, William Carey, a Inglaterra, foi berço de grandes nomes, de grandes missionários que transformaram nações inteiras. O próprio William Carey. A Índia nunca mais foi a mesma no período que William Carey esteve por lá. Fundou a primeira universidade, a primeira expedição botânica, fundou a imprensa, se tornou tradutor do governo, um missionário que ninguém dava absolutamente nada por ele. Hoje, menos de 3% dos cristãos frequentam a igreja na Inglaterra. Essa semana mesmo eu estava vendo vários vídeos de igrejas na Holanda que se tornaram um museu. A igreja na Escócia, que se tornou o berço do presbiterianismo, hoje não é mais uma igreja.
aquela igreja que foi um cenário de inúmeros sermões evangelísticos, de incontáveis conversões, hoje é um bar. Querido irmão, querida irmã, no próprio vídeo diz que aproximadamente 3 a 4 mil igrejas vão fechar naquele preciso ano. E anualmente, de fato, várias igrejas fecham no mundo inteiro. E por quê? O vídeo mesmo responde. Porque a história da glória da igreja e a história da glória do homem fundador da igreja se tornam maior do que a história de Deus. Veja o que diz o profeta maior Isaías no capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, a glória é de Deus. A glória não é da igreja. A glória não é da denominação. A glória não é do fundador. Eu estava outro dia em uma igreja para mobilizá-la para missões e, de repente, no meio da oferta, entregaram uma lembrança. E eu fiquei atento àquela lembrança. O que era? Era uma foto do fundador da igreja contando como aquela igreja foi fundada, quando foi fundada. Meu querido irmão, minha querida irmã, a história não é do homem, a história é da glória de Deus. Seria melhor se dessem um panfleto de Jesus, explicando quem é Jesus, explicando o alto preço pago na cruz do Calvário por mim e por você. Um preço que nós não poderíamos pagar. E certamente deveria ser essa mensagem que este convidado deveria levar para casa. E não a foto do fundador da igreja e como foi criada a igreja. Irmãos, a glória não é do homem. A glória não é da denominação. A glória é de Deus. E conforme vimos neste versículo, irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então basta 2 gerações sem a mobilização correta, sem fazer esses jovens encontrar com a história, os precursores. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que dizer de David Brainerd? Um homem que abraçou a causa dos índios e em suas primeiras 3 tentativas foram de fracasso, infrutíferas. Somente nos últimos anos de vida foi que David Brainerd conseguiu bom êxito. Morreu tão jovem, morreu tuberculoso. A história da biografia deste homem diz que ele não armava nem a tenda, porque ele achava uma perda de tempo. Que por muitas vezes David Brainerd dormia em relento. E a sua biografia motivou e motiva homens, inspiram homens, grandes homens de Deus que vieram depois dele, inclusive até o próprio precursor das missões modernas, William Carey. A juventude tem que encontrar com este cenário. A juventude tem que ser contagiada por esses exemplos. Devem ouvir falar de missões. O que dizer de Sophia Miller, uma mulher frágil de 1,5 metros, aqui nas águas da nossa Amazônia, no Rio Negro, traduzindo ali em uma rabeta, naquele barquinho frágil, madrugadas e madrugadas, aquela mulher no meio da selva, com os remadores que remavam para ela, com uma luzinha fraca de lamparina, traduzindo todo o Novo Testamento para os índios da língua curipaco. Esses índios são muito bem alfabetizados. Entre eles não existem problemas com drogas ou com vícios. Tudo porque um dia uma mulher decidiu ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus.
O que dizer da doutora Helen Roosevelt, que foi trabalhar no Congo? Quando a doutora Helen Roosevelt chegou ali onde ela foi trabalhar, ela, naquele vilarejo dos Bambis, ela começou a trabalhar e começou a pregar e a fazer evangelistas leigos, que além de aprenderem primeiros socorros e medicina, também aprendiam a falar do nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, é hora de mobilizar os adolescentes e os jovens para missões. E, como você observou no vídeo, infelizmente, a maioria dos cristãos não está em missões. E o mais grave ainda, uma pesquisa, segundo nos fala o vídeo, revelou que 60% dos cristãos não sentem nenhuma obrigação de compartilhar a sua fé, de compartilhar o Evangelho, de compartilhar as palavras de vida eterna. E o vídeo prossegue dizendo que há uma forte tentação do pastor. E qual é esta tentação? É pegar o cajado e bater nas ovelhas. Mas elas imitam, de fato, o exemplo que ele dá. Se for um pastor apaixonado por vidas, a igreja será apaixonada por vidas. Se a igreja for apaixonada por missões, o pastor for apaixonado por missões, as ovelhas serão apaixonadas por missões. O livro muito didático do pastor Edson de Queiroz, ele, no seu prefácio, ele conta a história dele, como foi gerado no coração dele um ardor pela causa missionária. Sabe como foi? Ele desejava apenas ser um grande pastor em sua denominação e ali ter uma igreja grande, até que chegou nas mãos dele um livro do Senhor das Missões. Sabe quem é o Senhor das Missões? Esse é o apelido que ele tinha, o Oswald Smith, um canadense que aí trabalhou e edificou a Igreja de Todos os Povos em Toronto. Uma igreja dinâmica em seu país que atualmente sustenta mais de 800 missionários. Oswald Smith foi um grande evangelista, um incansável missionário que levou a mensagem do Evangelho nada mais, nada menos do que 70 países. E seus livros venderam milhões de exemplares. Sua intensa atividade missionária valeu-lhe esse apelido, o Senhor das Missões. Então Edson de Queiroz leu um livro intitulado O Clamor do Mundo e acendeu e despertou o seu coração para missões. É isso, precisamos reverter este quadro. A igreja não pode se tornar um museu, não é a história da igreja, não é a história do pastor e nem tampouco da denominação. A história é a história de um Deus que está em missões. E vai a pergunta, meu querido pastor, minha querida pastora, vocês estão em missões? E aí vai a pergunta, cristão, meu querido irmão, minha querida irmã, você está em missões? Nós precisamos certamente de uma visão, da visão de Deus, de um Deus que está em missão. Eu não quero construir um museu. Você quer construir um museu? Eu não quero que a igreja espalhada sobre a face da terra vire um museu. Eu preciso e quero fazer parte deste movimento. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, tem um propósito global, muito bem narrado ali em Gênesis 12, quando ele chama a Abraão e diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então,
O que impede, irmãos, de caminharmos? O que impede de sermos ferramentas até os confins de toda a terra? Certamente, o nosso maior problema é a nossa visão limitada. E eu gostaria de terminar aí este vídeo com um artigo missionário que eu escrevi. Permita-me lê-lo. O artigo é intitulado Sal da Terra, Luz do Mundo. A igreja foi chamada para ser sal da terra por onde passar até os confins de toda a terra. Em suas últimas palavras, o nosso mestre nos deu uma ordem: ide. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ide e pregai a todas as nações, as palavras gregas que ele utilizou foi ta etne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Somos convidados a deixar a nossa zona de conforto e colocar as mãos no arado, permitindo assim que o Evangelho seja pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins de toda a terra. Existem cerca de 196 países no mundo, e mais de 16 mil povos distintos. Dos 16 mil povos distintos, 7 mil são considerados não alcançados. Vivemos em um mundo repleto de desafios e adversidades que clamam por uma ação imediata da Igreja. Aproximadamente 1.892 línguas e dialetos não possuem um versículo da Bíblia traduzida em seu idioma. Entre os indígenas do Brasil, existem 164 etnias sem conhecimento do Evangelho. Na bacia amazônica, são mais de 10 mil comunidades ribeirinhas que não há presença de evangélicos. E entre os ciganos, são mais de 700 mil da etnia Calon e menos de 1% se declara cristão no Senhor Jesus. Nos últimos 10 anos, centenas de assentamentos entre os sertanejos têm tido a aproximação da igreja brasileira, motivos de louvor a Deus. Contudo, estima-se que ainda existem 6 mil assentamentos sem a presença do Evangelho. O quinto segmento menos evangelizado do Brasil são formados por comunidades afrodescendentes, os quilombolas. Estima-se que 2 mil comunidades permaneçam sem a presença de Cristo. E segundo os dados do IBGE, em 2016, há no Brasil mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva e menos de 1% é crente no Senhor Jesus. A urgência de realizar missões transcende fronteiras, inspiradas na inabalável ordem de Jesus. Ide. 1 a cada 4 pessoas deste planeta nunca ouviu falar de Jesus. Através dos tempos, o Espírito Santo está convocando-nos a sermos agentes do reino de Deus até os confins de toda a terra. Agentes de amor, agentes de compaixão, agentes de transformação. Quanto vale uma alma para você? O ID de Jesus não é apenas um convite, mas uma imperativa responsabilidade de promover a paz em meio ao caos. No cerne desse chamado, encontramos a urgência de proclamar o Evangelho para que haja libertação dos cativos, estender as mãos solidárias, alimentar os famintos, acolher os desamparados. O tempo de agir é agora. É momento de orar e colocar as mãos no arado. Missões se faz orando, contribuindo e indo. Reflitamos nas palavras do nosso mestre: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nosso Deus tem um propósito global
o que então estaria nos impedindo de sermos agentes do reino até os confins de toda a terra? Certamente, o nosso maior problema é a nossa visão limitada. Em Cristo, Pastor Gilmar Pinheiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que a igreja sobre a face da terra vire um museu. Aí ao longo do vídeo você viu a nossa chave Pix, que é um meio que você pode estar abençoando o nosso ministério e todos os trabalhos missionários que fazemos nos asilos, nas ruas, as nossas viagens missionárias, a ceia de Natal para todos, os nossos trabalhos nas ruas. São todos trabalhos evangelísticos que têm o objetivo de proclamar o nome de Jesus para que todos os povos o adorem. Também vou deixar na descrição do vídeo os nossos produtos digitais que estão hospedados aí na página da Hotmaster, um livro, um e-book que ensina a você a fazer missão do zero. E um presente para você que curtir este vídeo e deixar na descrição um comentário junto com o seu telefone, eu lhe indicarei uma plataforma que você vai instalar no seu celular, que você vai ter acesso diariamente a um povo não alcançado e saberá certamente orar por eles aí com foco. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar este vídeo. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E saiba, está sobre os nossos ombros a responsabilidade e a obrigação de compartilharmos a mensagem da cruz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os dias de 2024. Em nome do Senhor Jesus. Amém.